Dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Mônica e esse é o nosso canal Vida em Dia. Hoje vou tratar de um tema com vocês, mais um tema de esperança para nossos corações, sobre sofrimento. Aonde está Deus quando acontece tanto sofrimento? O porquê de tanto sofrimento? Por que nós sofremos tanto? É um tema, é uma pergunta corriqueira que não quer calar. Por que nós sofremos? E eu vou começar com vocês em Apocalipse 12, verso 7, que fala o seguinte: E houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Quem é Miguel aqui? Miguel é Cristo, porque quando há uma cena de guerra, de luta, do bem contra o mal, Cristo aparece como Miguel. O que significa esse termo Miguel? Significa quem é como Deus. Quem é o dragão? A antiga serpente. A Bíblia já fala, diabo, Satanás. Esses anjos que caíram aqui, que foram precipitados na terra, a terça parte dos anjos que Satanás corrompeu no céu. Ou seja, isso aqui é uma cena de grande conflito. Por que existe esse grande conflito? Porque Satanás queria usurpar o lugar de Deus. Satanás, criatura criada por Deus, queria tomar o lugar do Criador. A inveja, o orgulho, a cobiça cresceram no coração de Satanás e com isso ele queria tomar o lugar de Deus. Houve guerra no céu, não se achou lugar para ele no céu, ele foi precipitado na terra. E o que aconteceu aqui na terra a gente já sabe pelo livro de Gênesis. Ele foi tentar Adão e Eva caiu e deram margem para Satanás fazer seu trabalho de iniquidade aqui na terra. E aí começa o sofrimento. Por quê? Satanás é inimigo de Deus. Então, tudo que ele puder fazer para magoar o ser humano, ele vai fazer. Por quê? Porque ele sabe que magoando o ser humano, fazendo o ser humano sofrer, ele vai estar magoando o coração de Deus. Quando um ser humano sofre, Deus sofre juntamente, porque Deus ama o ser humano. Se você tem dúvida disso, olhe para a cruz. A cruz mostra o quanto Deus ama o ser humano. E nisso você vai vendo que o desenrolar do grande conflito. E aí a gente se pergunta, mas por que eu sofro tanto? Cristo não fez nada aqui na terra, não passou por nada que o ser humano não passasse. Ou seja, cada sofrimento que eu enfrento na minha vida, Cristo passou pior. É só você ir em Isaías 53 e meditar que você vai ver o sofrimento de Cristo lá em Isaías 53. É só você olhar no jardim, quando ele estava orando, que ele suou, o suor dele suou sangue de tanta angústia, de tanta aflição por conta de quê? Do ser humano. É só você olhar para a cruz que você vai ver a vergonha, os sofrimentos que ele passou naquela cruz. Se você quiser, depois você estuda só o processo da crucifixão. Você já vê que é um sofrimento tremendo que nenhum ser humano poderia aguentar aquilo que Cristo aguentou. Fora as humilhações, a zombaria, os açoites pré-crucifixão. E aí você fala, mas eu é Cristo para ter uma vida boa, uma vida de prosperidade. Não se iluda, porque Cristo não prometeu prosperidade para ninguém. Esse negócio de prosperidade é outra pessoa que oferece, mas não foi Cristo, porque na Bíblia dele ele não tem isso. Na palavra de Deus não tem isso. Quer ver como não tem? Vamos lá agora para João 16:36, que fala o seguinte: Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, palavras de Cristo. Ele falou que teríamos aflições, ou seja, ele não enganou ninguém. Quando você aceita Cristo, você não é enganado. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Quando vai lá em Isaías 43, que eu amo esse verso, fala o seguinte: agora, porém, diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Você pode botar aqui, ó, seu nome no lugar. Pode ficar assim. Não temas, ó Mônica, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E aí ele promete o seguinte: que quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, estarei contigo. Ou seja, ele prometeu que se passarem pelas águas, se passarem pelo fogo, eu estarei contigo. As águas não vai te submergir. O fogo não vai te queimar, porque eu estarei contigo. Ele não nos promete que a gente não teria aflição, mas ele promete que estaríamos conosco em meio às aflições. Se você olhar para os discípulos, cada um deles sofreu de uma forma. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi degolado. Paulo foi degolado. João foi jogado no caldeirão de água quente. Depois foi exilado numa ilha sozinho. Numa ilha rochosa. Deixado lá para morrer. Então você tem que entender que mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, Deus está contigo. Não tem como você viver aqui no mundo e não ter aflições, porque o mundo jaz do maligno. A palavra de Deus fala. E quem provoca o sofrimento é Satanás. Deus permite que a gente passe por sofrimento porque é uma forma de ele nos aperfeiçoar. É uma forma de ele nos amadurecer. Porque ninguém aprende a ter resiliência quando tudo está bem. Ou seja, um mar calmo não faz bons marinheiros. Os bons marinheiros são formados na tempestade. A mesma coisa é o cristão. Eu morro de medo de sofrer. Eu não gosto de sofrer. Mas ultimamente eu tenho passado por alguns sofrimentos. E é uma forma de Deus me lapidar. É uma forma de Deus aperfeiçoar minha fé. E é uma forma de Deus fazer com que eu creia nele, com que eu confie nele e eu coloque minha vida nas mãos dele. Porque até chegar o dia que eu fale, que nem Jó, ainda que ele me mate, eu confiarei nele. Eu mesmo verei com meus olhos o Redentor. Eu sei que o Redentor vive. Então o que a gente precisa ter é essa fé, que apesar do sofrimento, a gente sabe que a gente creia. Como Paulo sofreu açoites, sofreu naufrágios, sofreu fome, sofreu espancamento, mas ele sabia que ele cria. Ele sabia que ele não estava sozinho. O problema hoje é que a gente tem um cristianismo de sentidos, a gente quer sentir. Só que a gente tem que entender que mesmo que eu e você não sinta, Deus está conosco, porque ele falou em Hebreus 13:5. Eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Ou seja, ele não mente. Então, mesmo que eu não sinta, Deus está comigo. Então, que a gente creia, que a gente confie, que mesmo em meu sofrimento, Deus não nos abandona. Ele está conosco. E não há dor, não há sofrimento que dure para sempre. Tudo tem seu começo, meio e fim. E ele não vai lhe dar um sofrimento que você não possa suportar. E quando você sair desse sofrimento, você vai estar mais forte, mais maduro e entendendo melhor o plano da salvação. Que Deus te abençoe.